Olá, tudo bem? Estamos com mais um programa do Chat Extreme. Hoje contamos com a presença do professor Dr. Wilton Santana, da Universidade Estadual de Londrina, também treinador esportivo das equipes de Londrina. Boa tarde, professor. Boa tarde, tudo bem? Professor, antes de mais nada, muito obrigado pela sua visita à nossa faculdade e à nossa região. A nossa região, ela, há algum tempo, ela tem um treinamento de futsal muito inadequado, muito devido aos métodos de treinamento. O que seria essa nova metodologia que a gente chama da pedagogia do esporte? Esses tipos de métodos da pedagogia do esporte trabalham? Então, fundamentalmente, a gente vem disseminando essas ideias da pedagogia do esporte há 2 décadas. Né? Isso começa, para mim, mais em particular, com a minha formação na Unicamp. Eu fui um aluno de mestrado e doutorado e já era um treinador esportivo. O que a gente tem que romper, ou a ideia de se romper com alguma coisa, é se romper com o método tradicional de repetição de técnicas, memorização de gestos, em respeito à lógica do nosso esporte, que é um esporte dado à incerteza, dado à imprevisibilidade. Então, assim, sinteticamente, o que a gente comunica em encontros como esse é a ideia de que o treino, a lógica didática do treino, precisa respeitar a lógica interna do próprio jogo. Como eu disse, dado a incerteza, dado a imprevisibilidade, um forte apelo à tomada de decisões. Então a gente tenta romper com a ideia de que é possível você formar um jogador repetindo gestos e depois querer juntar isso num todo harmonioso que seria no próprio jogo. Então a gente entende que essas questões gestuais, cognitivas, emocionais, elas formam um todo complexo e assim deveriam ser encorajadas, treinadas. Professor, a especificidade, que é muito discutida na educação física para alguns dos esportes, vai de encontro a esse método ou não? Por exemplo, crianças devem participar desse método a partir de que idade fica mais certo? Fazer futsal no Brasil é entrar num processo de treinamento em longo prazo. Então, nós poderíamos ser até fiéis à ideia de um treinamento esportivo nas suas fases de iniciação, especialização e alta performance, alto rendimento. Acontece que, ao contrário de outros países, nós temos no Brasil uma cultura voltada para a prática de um único esporte nessa faixa etária. Então as crianças jogam futsal no Brasil. Isso não quer dizer que o treinamento tem que ser altamente especializado no sentido de fechar a criança em um contingente gestual ou tático próprio ou especificamente da modalidade. Eu precisaria treinar de forma diversificada na especialização. A saída teórica para isso é vincular o jogo. Então no jogo você teria assim, demandas cognitivas e gestuais num contexto de diversidade, embora seja futsal. Então seria quase que a diversificação na especialização. Eu já tenho bastante tempo na educação física. As escolas de esporte no Brasil, elas não colaram, elas não decolaram. Então você não tem, por exemplo, as crianças não tem projetos, evidentemente, dessa natureza. Mas, de modo geral, você tem as escolinhas de futebol, as escolinhas de futsal, as escolinhas de natação, as escolinhas de ginástica. Então, no caso do futsal, eu acho que a gente tem um grande aliado que é o jogo, que se trata de um fenômeno absolutamente diversificado, passivo, então, dessas tomadas de decisões cada vez diferentes. Então, num contexto de especialidade, mas não de especialização no sentido restrito da palavra. Então a saída teórica para a pedagogia do esporte foi trabalhar com o jogo na iniciação esportiva, ensinando futsal, ensinando basquete, ensinando handebol. Uma pergunta ambígua de certa forma. A educação física escolar, que privilegiou muito o crescimento do futsal, a gente pode dizer assim, já que as práticas de futsal eram muito grandes na época da educação física e não tinham campos de futebol, ela deu uma declinada em determinado momento e hoje em dia ela volta fortemente com a volta dos treinamentos na escola. O senhor acha, professor, qual é a contribuição que o professor que da licenciatura, por exemplo, pode dar nesse método da educação física escolar? Ele tem que abranger que tipo de estilo de aula? Eu entendo que não é muito diferente.
primeiro a gente vai fazer uma diferença. A disciplina a educação física é uma disciplina pedagógica. Ela não é uma disciplina de futsal, ela não é um esporte em si. Então ela tem que dar conta de outras manifestações culturais, ponto. Agora, em se tratando de ensinar esportes na educação física, o método aí não é diferente. Entenda que o apelo ao jogo, de novo, a lógica didática, a maneira de se ensinar, considerar a lógica interna desse esporte, as características particulares desse esporte. Eu não posso me afastar do que é o futsal, do que é o basquetebol, do que é o handebol, a ensiná-los. Então, de novo, as famigeradas séries de exercícios, elas mais distanciam as crianças de um aprendizado do jogo do que qualquer outra coisa. Parece assim, o senhor falando, fica bem claro. Botar para jogar, de repente, cresce mais do que ficar naquelas ambiguidades de treinar repetições. Na verdade, assim, depois do advento do TGFU, Teaching Games for Understanding, que é uma metodologia que ela inverteu, né? A metodologia tradicional, ela começa com os exercícios seguidos de jogo. TGFU, você tem o jogo iniciando a aula. Né? Lógico que esse jogo não é um jogo, se fosse futsal, um jogo de 5 contra 5 e vamos ver no que dá. São formas jogadas, ou jogos adaptados, ou jogos em espaços menores, com menos jogadores, que a gente vai aprender a lógica do jogo. Então, quer dizer, eu preciso compreender o que esse jogo demanda, e depois, eventualmente, eu posso fazer um treinamento, ou a partir de ensino, por partes. Né? Mas primeiro eu preciso entender o que esse jogo demanda. Então a compreensão tática, ela viria primeiro, e a reboque viriam as habilidades específicas. Entendi. Professor, primeiro, antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação na nossa faculdade. O senhor é um nome muito grande no país, inclusive nas áreas de futsal. Eu gostaria que o senhor deixasse um recado para todos os estudantes e profissionais de Avaré e região, que a nossa região abrange mais ou menos 60 cidades, daqui até perto de Itapeva, sobre a sua vinda na nossa região. Deixa um recado para nós. Nós aqui, eu venho participar do 3º encontro, não é? Já o Alex havia me convidado já de outras oportunidades, mas eu não tive agenda para fazer isso. Eu avalio que iniciativas como essas de vocês, elas são muito bem-vindas. Eu até comentei no início do nosso curso, que se os profissionais daqui, os professores daqui tivessem que sair para ouvir as pessoas que vieram até aqui, isso ficaria talvez inviável. Né? Mas quando vocês trazem os profissionais para cá, vocês incrementam a discussão pedagógica. Isso é importante, talvez esse seja o legado. Aquecer essa discussão pedagógica, ver outras fontes, outras pessoas, quer dizer, que não sejam só os meus professores. E isso é importante no crescimento profissional das pessoas. Então eu desejo a todos que participem do 4º, né? Que vai ser, se não me engano, daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano, né? Pedagogia do esporte, depois futebol e futsal. Exatamente. Mas vocês estão no caminho certo, acho que isso tende a mudar, em médio prazo, a maneira de vocês pensarem no ensino do esporte aqui na região, nessas 60 cidades que você mencionou. Muito obrigado e espero até a próxima. Valeu. Obrigado a todos.